Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Koinonia Play. Meu nome é Leonardo Busnello e eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqui na igreja, eu sou líder do Ministério Infantil, do Koinonia Kids. Mas como profissão, eu exerço o cargo de advogado, um operador do direito, eu advogo. E certa feita, em uma audiência de instrução e julgamento, nós arrolamos algumas testemunhas para serem ouvidas, era um caso de acidente de trânsito. A primeira testemunha foi chamada, prestou seu depoimento de forma objetiva, respondeu as perguntas de forma objetiva e foi dispensada. A segunda testemunha, por sua vez, ela respondeu as perguntas, porém ela opinou, ela manifestou opiniões pessoais a respeito do caso, sugerindo situações da qual ela não havia de fato presenciado, da qual ela não havia de fato confirmado com a visão ou com a audição ou constatado em loco, no ato ali do acidente. Ela sinalizou que ela imaginou que pela circunstância o veículo convergiu à direita, mas ela acredita, não tem certeza. E aí com isso, de pronto, o magistrado responsável pelo caso, ele sinalizou de uma forma muito bem pontual o seguinte: olha, a testemunha ela não está aqui para falar a respeito do que ela acha. A testemunha está aqui para replicar apenas o que ela viu. E isso me chamou muita atenção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre testemunhas, sobre testemunho, sobre nós sermos testemunhas de Cristo. Antes de mais nada, eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça, para que a gente ore e peça para que o Espírito Santo, através dessas palavras, fale conosco. Querido Deus, venha ministrar os nossos corações, venha me utilizar como instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra possa ser revelada a quem estiver assistindo, que essa palavra alcance terra fértil, que sementes sejam plantadas no coração de quem estiver ouvindo essa palavra e que a gente consiga ter a revelação do teu Espírito Santo no que for ministrado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A referência bíblica que eu te convido a abrir comigo está em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Em Atos 10, dos versículos 37 ao 43, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Amém. Eu quero, antes de mais nada, trazer um contexto, um significado a respeito do que é
testemunho. Como aquele juiz na audiência sinalizou que a testemunha ela deve apenas replicar o que viu ou ouviu, o significado de testemunho é o ato de fornecer informações sobre algo que se viu, ouviu ou experimentou. Pode se referir tanto a um ato de testemunhal a um tribunal ou um procedimento legal, como no caso, ou também um testemunho de expressar uma experiência pessoal em um contexto mais amplo, que será conversado daqui a pouco. Nós temos alguns elementos de testemunhos e testemunhas dentro de um devido processo legal. Existem as testemunhas oculares, que são aquelas que testemunham a um evento pessoalmente, ou seja, um evento que pessoalmente elas presenciaram, seja eles um acidente de trânsito, um crime ou qualquer outra situação. A sua credibilidade pode ser crucial para as investigações criminais em um processo ou até mesmo para a responsabilização civil, porque são testemunhas oculares que de fato vão transmitir com maior clareza, replicando o que viram. Existem o que nós chamamos de testemunhas de caráter ou testemunhas abonatórias. Muitas vezes são aquelas testemunhas que são chamadas para testemunhar sobre a reputação de alguém, para sinalizar que aquela pessoa tem uma conduta ilibada, que é uma pessoa benquista na sociedade, né? E que também podem corroborar com alguma tese de defesa, no sentido de sinalizar que é uma pessoa do bem, né? Uma testemunha abonatória. Nós temos as testemunhas especializadas, muitas vezes peritos judiciais, né? Que são as pessoas que com conhecimento técnico ou especializado em alguma área podem ser chamadas para testemunhar de algo específico e técnico, como por exemplo um médico, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, né, em determinado aspecto processual. E nós temos também, por exemplo, a testemunha de casamento, que são testemunhas que são frequentemente designadas, né, pelo registro civil ou ato religioso, que acabam confirmando uma testemunha, uma união de forma legal. Mas eu gostaria que você focasse aqui, né, no aspecto da testemunha ocular, que é aquela testemunha que vê, aquela testemunha que vivenciou pessoalmente a experiência. E nesse contexto, eu percebo que nesse segundo trecho bíblico que nós lemos aqui, de Atos 10, 37 e 43, nós estávamos realmente falando sobre os discípulos testemunharem o que viram, dizendo aqui que eles foram, né, escolhidos por Deus. Nem todo o povo viu, porém eles viram, porque eles faziam parte de um seleto grupo de discípulos que estavam perto de Jesus e que testemunharam mais do que ninguém o que Jesus fez de forma presencial. De fato, testemunhas oculares dos milagres e do poder que Jesus tinha e exerceu naquela época. É certo que o número de discípulos era limitado, os seguidores mais próximos e as pessoas na época tiveram esse privilégio de presenciar presencialmente os milagres que Jesus tinha feito no ministério dele aqui na terra. Mas apenas essas pessoas teriam, né, e possuem a legitimidade de ser de fato as testemunhas oculares. Nós, infelizmente, como não vivemos naquela época, não podemos dizer que somos testemunhas oculares do poder que Jesus se manifestou naquela época. Nós temos acesso à informação pelos retratos, né, das testemunhas oculares que transcreveram os milagres, mas testemunhar de fato Jesus fazendo um milagre, infelizmente, até então, nós não temos possibilidade. No entanto, como que nós podemos ser testemunhas de Cristo, se nós não somos testemunhas oculares do que Jesus fez? Como que nós, hoje, em 2024, podemos testemunhar de um milagre que Jesus fez? E eu entendo que a resposta está em Atos 1:8, que é o poder do Espírito Santo. Jesus sinaliza que nós receberemos o Espírito Santo e que nós, através do Espírito Santo, seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e não só limitado àquela região geográfica, mas até os confins da terra. A obra do Espírito Santo desempenha um papel crucial na expansão do testemunho de Cristo
para além daqueles que testemunharam de forma ocular o poder de Jesus. Com a vinda do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, Deus capacitou todos nós a experimentarmos o seu poder de maneiras profundas e pessoais. O Espírito Santo não apenas nos convence do Evangelho, mas ele também habita em nós, ele também nos capacita a testemunhar, ele nos revela, ele nos ajuda a interpretar, ele opera milagre nas nossas vidas. Através do Espírito Santo, nós temos acesso ao mesmo poder que operava nos milagres de Jesus e nos primeiros discípulos. Ele nos capacita a vivermos vidas transformadas, a manifestarmos os frutos do Espírito e sermos instrumentos de cura, libertação e reconciliação no mundo. Além disso, o Espírito Santo nos guia para quando nós testemunharmos, podermos alcançar as pessoas através de palavras certas, onde ele transmite através da nossa vida o poder dele. Portanto, com isso, através do Espírito Santo, eu entendo que, embora nós não tenhamos sido testemunhas oculares dos milagres e dos ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo sim nos permite experimentar e testemunhar o seu poder de uma maneira igualmente poderosa. Ele expande o número de testemunhas de Cristo para além daqueles que estiveram presentes na época de Jesus, capacitando todos nós de sermos fiéis testemunhas do Evangelho de Cristo no mundo. Eu separei aqui 3 etapas que eu entendo ser crucial para que a gente possa desempenhar um bom papel como testemunhas de Cristo. A primeira etapa, como de fato nós não temos a viabilidade de sermos testemunhas oculares dos milagres e do poder de Jesus, é nós experimentarmos a obra de Deus na nossa vida, experimentarmos o milagre, vivenciarmos o sobrenatural através do Espírito Santo. Como testemunha de Deus, é essencial nós experimentarmos pessoalmente o poder transformador de Deus em nossas vidas. As nossas experiências pessoais com Deus, elas vão nos capacitar a experimentar e compartilhar numa segunda etapa. Então, quando a gente experimenta, quando a gente vivencia o sobrenatural, aí sim nós temos propriedade e alcançamos a legitimidade de testemunhas, porque nós vamos falar de algo da qual nós temos propriedade de falar, porque aconteceu através de nós, pelo Espírito Santo que se manifesta em nós, pelo sobrenatural, pelo milagre que nós vivemos. Uma prova disso é um testemunho pessoal. Aqueles que me conhecem de forma mais próxima sabem que eu sou prova viva de um testemunho, de um milagre que Deus fez na minha vida. Em 2016, eu fui vítima de um acidente de trânsito gravíssimo de motocicleta e até posso, em outra oportunidade, falar a respeito especificamente sobre esse testemunho, mas de forma muito resumida, eu fui vítima de um acidente de moto. Os médicos na UTI me sinalizaram 48 horas de vida. Antes desse período, Deus operou um milagre, eu fui para o quarto. Eu tinha risco de amputação de braço, eu tive risco com perfurações no pulmão, fratura em coluna, na coluna cervical, risco de ficar paraplégico. E hoje eu estou totalmente curado, sem nenhuma sequela. Algo que os médicos e a medicina acreditaram não ser possível, eu experimentei. Através do poder de Deus, através da fé, através das orações da igreja, o Espírito Santo se manifestou na minha vida e operou um milagre. Eu creio, eu tenho certeza que eu sou um milagre de Deus. E através dessa experiência que eu tive, eu sou testemunha viva de Cristo, através do que eu experimentei na minha vida. E a segunda etapa que eu sinalizei aqui é justamente o compartilhar. O propósito do nosso testemunho é compartilhar as maravilhas de Deus com os outros. Seja por meio das palavras, ou seja por meio do nosso testemunho de vida. Nesse caso, o testemunho que eu estou transmitindo para vocês acerca da experiência que eu vivenciei
com exceção daqueles que estiveram próximos de mim, são palavras. Eu estou sinalizando por palavras um milagre que Deus operou na minha vida. Mas nós também podemos compartilhar o testemunho através das atitudes que a gente transmite com base nos ensinamentos que nós aprendemos com a palavra de Deus. Ao compartilhar as nossas experiências com Deus, nós podemos inspirar, nós podemos encorajar outras pessoas a buscar o relacionamento com Ele. E através disso alcançar as vidas, que é um dos principais objetivos, né, que nós temos aqui na Terra, que é alcançar almas para Jesus. E uma terceira etapa, sendo, né, recapitulando que a primeira é experimentarmos, a segunda é compartilharmos, a terceira etapa eu entendo que é a partir do momento em que a gente compartilha essa experiência, que a gente compartilha esse testemunho, que a gente de fato testemunha, né, aquilo que Deus fez na nossa vida, através de palavras ou através de atitudes, nós estamos alcançando outras vidas para Cristo. Então, quando a gente testemunha e alcança outras vidas, ele continua agindo, alcançando e transformando outras vidas através do nosso testemunho. Um testemunho autêntico e poderoso, ele pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer salvação, cura e libertação aos outros. O testemunho, ele fortifica a nossa fé. Lembrando que para que a gente vivencie a experiência, para que a gente experimente do Espírito Santo na nossa vida, dos milagres, para que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, para poder discernir muitas vezes o que é o sobrenatural, o que não é, a gente precisa ter intimidade com Cristo. A gente precisa ter intimidade em oração, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, e também ter intimidade com o Pai. É na comunhão com Deus que nós recebemos força, direção e discernimento para testemunhar. A intimidade com Deus, ela nos capacita a discernir a sua vontade e sermos sensíveis ao seu Espírito, ao testemunhar com os outros. E é na intimidade que vivenciamos a experiência do poder do Espírito Santo e conseguimos, inclusive, discernir e interpretar o agir de Deus. Em conclusão, ser testemunha de Cristo não se limita apenas àqueles que foram contemporâneos de Jesus e testemunharam seus milagres e ensinamentos pessoalmente, de forma ocular. O poder do Espírito Santo transcende o tempo e capacita todos nós, os que cremos, a experimentarmos e testemunharmos o poder transformador de Deus em nossas vidas. Embora não tenhamos sido testemunhas oculares dos eventos da vida de Jesus, nós, capacitados pelo Espírito Santo, a compartilhar as nossas experiências pessoais com Cristo e a sermos instrumentos do seu amor, graça e poder no mundo. Para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, é essencial que experimentemos o poder de Deus em nossas vidas por meio do Espírito Santo. As nossas experiências pessoais com Deus nos capacitam a compartilhar com os outros o que Ele fez por nós, inspirando e encorajando-os a buscar um relacionamento com Ele. Por fim, uma vida de oração e intimidade com Deus é fundamental, não apenas para sermos testemunhas eficazes, mas também para vivenciarmos plenamente a experiência da presença divina em nossas vidas. É na intimidade com Deus que podemos discernir o milagre, interpretar o agir do Espírito Santo e experimentar o sobrenatural. Esse relacionamento íntimo é o fato gerador do testemunho, que será anunciado posteriormente, pois é a partir dessa experiência pessoal com Deus que somos capacitados a compartilhar com o mundo o que Ele tem feito em nossas vidas. Que cada um de nós busque essa intimidade profunda com Deus, para que sejamos verdadeiras testemunhas do seu poder e amor que o mundo tanto precisa. Amém. Que Deus abençoe.